Bom dia, pessoal. Espero que todos comecem uma semana abençoada, né? Que todos os problemas nossos sejam resolvidos paulatinamente, não é? Porque nós não estamos aqui por acaso, né? E vamos primeiro fazer uma oração, fazer um pedido para que os grandes médicos do espaço, né, que serve a Jesus de Nazaré diretamente, ampare, visite os hospícios, os manicômios do mundo inteiro, do Brasil também, né, inclusive, e ampare, ilumine a mente dos loucos de todos os gêneros, muitos deles obsediados, rodeados, acompanhados de entidades que não perdoaram coisas que fizeram em outras vidas, estão ali, né? A medicina não acredita, né? Porque não acredita nessas coisas, acredita a medicina, os cientistas acreditam naquilo que está provado, né? Mas a espiritualidade, para nós espíritos, acreditamos que a maioria, 90%, não posso afirmar com certeza, são espíritos, são pessoas que estão obsediadas por cobradores, né? Pessoas que foram vítimas daquelas pessoas de outras vidas passadas, né? Outros casos são casos mais específicos, não ligados à espiritualidade. Vamos pedir também aos grandes embaixadores do direito que visitem os presos, as prisões, né? As penitenciárias, e orem e joguem emanações fluídicas de amor e de paz a essas pessoas que foram presas, que fizeram isso e são obrigados a cumprir essa pena, né? E nos ilumine a todos. Hoje o assunto é um assunto grande. Eu não vou prolongar ele muito, porque a matéria é enorme. Como eu venho fazendo, estou fazendo doações, eu adoro fazer doações, porque, gente, é um dos raros prazeres da vida, é ajudar as pessoas. Doar é prazeroso demais. Então eu visito sempre os servos, núcleos de Irmão de Nazaré. Eu já havia falado sobre esse assunto que eu vou falar hoje. Lá a gente vê crianças deformadas de todos os tipos, sem mão, sem dedinho, sem braço, sem perna, sem um pé, né? Todo torto, sem orelha, deformadas, né? Faltando membros, dedos. E eu já falei sobre isso, né? Sobre o motivo das crianças nascerem. Eu falei superficialmente há uns vídeos atrás, uns 2 meses ou 3 meses, sobre a talidomida. Então hoje eu vou falar um pouco melhor, vou entrar um pouco mais no assunto. Na parte material, a talidomida, né, é usada para o tratamento de leprosos, o mal de Hansen, né, a lepra. Mas não pode ser usada a bula do medicamento. Aqui, ó, a bula do medicamento é específica. Isso eu obtive no site do G1. Ela é específica, não pode ser usada durante a gravidez ou em mulheres que têm facilidade de engravidar. Mesmo que ela não esteja grávida, mas mulheres que engravidam nascem rapidamente, né? Não são recomendados, pois pode causar má formação eu tive que anotar, gente, porque eu não sou médico, eu não sou cientista, mas eu estou procurando sites sérios, né? Eu procurei essa matéria do G1, que está ligada à BBC Brasil, né? A BBC de Londres, Brasil. Então são sites sérios. Essa matéria é uma matéria séria, quem quiser. Mas é muito longa, eu vou resumir. Ela não pode ser usada em mulheres grávidas. A talidomida, ela é vendida, é proibida em maior parte do mundo todo. No Brasil, ela é vendida com muitas restrições, né? Com muitos cuidados, os médicos, os ginecologistas dão explicações sobre os problemas, né? Os efeitos colaterais, pois pode causar formação do feto, né, agindo para eles nascerem sem alguns membros, né, ou membros mal formados.
A talidomida foi introduzida no final no final dos anos 50, 1957, por um médico alemão. Eu não vou entrar no site, porque a matéria é enorme, ficariam 5 horas aqui, né? E ninguém tem tempo para isso, mas só vocês pesquisarem na BBC de Londres e no G1, a matéria é muito grande. Eu estou falando sobre a talidomida agindo na matéria, né? A talidomida agindo no homem, na mulher, né? Então, a gente vê em muitos lares, muitas crianças nascendo de deformidades. Agora, a talidomida não é só a culpada, ela não é só a vilã das crianças, eu já falei sobre isso, de crianças nascerem com fetos mal formados. O irmão X, neste livro aqui, ó, Contos desta e da Outra Vida, explica, eu já falei sobre isso, né? No capítulo 35, na página 163, sobre isso. Eu vou falar rapidamente, porque quem quiser é só entrar na internet e vai ver isso aí, né? Mas antes aqui, ó, só ler rapidamente. Talidomida continua a causar defeitos físicos no Brasil. Droga é proibida na maior parte do mundo. No Brasil ainda gera legião de bebês com deformidades, segundo estudos. Matéria obtida na BBC Brasil, BBC de Londres. Então, são empresas sérias, gente, né? Aqui, ó, a talidomida, esse é a caixinha do medicamento, ó. Então, aqui fala, as mulheres que recebem prescrição de talidomida no Brasil são orientadas a utilizar 2 formas de contraconcepção. Elas também passam por testes regulares de gravidez, né? Em um estudo no qual a BBC teve acesso exclusivo, mostra que o uso da talidomida continua a causar efeitos físicos em bebês nascidos no Brasil, né? A polêmica droga é distribuída na rede pública, eu não sabia, para tratar pessoas com hanseníase, doença antigamente chamada de lepra, causada pelo bacilo de Hansen, né? Que ataca os nervos periféricos da pele. Algumas mulheres, por desconhecer seus riscos, têm tomado medicamento no Brasil durante a gestação. Essa droga, a talidomida, foi introduzida no final dos anos 50 como um sedativo. A droga era dada às mulheres grávidas para combater os sintomas de enjoo matinal. Mas o uso durante a gestação restringiu o crescimento dos membros dos bebês que nasceram com má formação nas pernas, nos braços, né? E a matéria é muito grande, né? Na maioria dos países, os bebês vítimas de talidomida se tornaram adultos hoje, com cerca de 50 anos de idade, e não houve mais novos casos registrados. Mas a droga foi introduzida em 1965, como tratamento de lesões na pele, né? Então aqui tem uma pesquisadora famosa, eu não vou citar o nome, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que estudou, né, está estudando os efeitos da talidomida, né? Pesquisadores dizem que atualmente existe cerca de 100 casos de crianças com defeitos físicos, exatamente como os causados pela talidomida nos anos 50, né? Aí a gente vem aqui agora na parte espiritual. Eu até achei na internet, mas eu tenho aqui o livro, né? E vou contar para vocês rapidamente. O irmão X, numa reunião com os espíritos, né? Aprendizes, né? Eles, com o orientador espiritual, mostrou a tela cinematográfica como se fosse uma tela de cinema, né? Mostrando uma cena
do ano de 1939 a de 1939 a 1943, em plena Segunda Guerra Mundial. Ele conta que lá eles mostram, né, soldados, eles procurando joias, quem tivesse brinco, eles cortavam as orelhas, não tinha tempo de puxar, não cortava a orelha. Quem tivesse anel no dedo, cortava o dedo, né? E qualquer pessoa que fosse intervir, eles eram metralhados, tinham as pernas deformadas, né? E foram muitas atrocidades que ele narra nesse livro. Eu já falei sobre isso. Na invasão da Normandia, na invasão da França, né? Na Segunda Guerra, onde todos os países de todo mundo participaram para derrubar o Hitler, porque ele queria dominar o mundo, né? Foram utilizados mais de 5.000 navios e 5 milhões de soldados, ou 6 milhões de soldados. Tem uma história, tem filmes que falam sobre isso, né? E os generais, os oficiais, eles colocaram mais de 4 milhões de minas. Um dos oficiais graduados, que veio lá da Alemanha, foi fiscalizar. Ele estava preocupado se o desembarque ia ser naquela praia ou em outras praias. Um deles acreditava que ia ser naquela praia. O Hitler não acreditava que ia ser na Normandia, né? Mas, porque eles desembarcaram na parte mais larga, né? E a Alemanha achava que iam desembarcar em outra praia, onde o estreito era menor. E eles desembarcaram na Normandia. O oficial perguntou para o outro oficial superior, o generalzão, quantas minas você tinha colocado? 4 milhões até agora. Ele falou, dobre o valor. Coloque mais 4 milhões. Então, quando você pisava na mina, ela dava um clique. Se você tirasse, ela explodia imediatamente, né? Conforme o modo que você caísse, decepava as pernas, braço, né? Fora outras atrocidades. Crianças que nascem hoje assim não são só vítimas da talidomida, né? Motivo pelo qual esses pesquisadores, cientistas, aprofundam as suas pesquisas, porque não é só a talidomida a vilã. São encarnações desses oficiais que decepavam membros à procura de ouro, de joias, né? Dos judeus, de todo mundo, né? Todas as pessoas que eram contra o governo de Hitler, né? E nesse lar que eu vou sempre, vocês podem ver, né? Provar que o que irmão X, né? Que Chico Xavier diz, através da psicografia, pelo espírito do irmão X, diz, provar, não há provas. Mas particularmente, não vou duvidar, desacreditar de um homem que escreveu quase 500 livros, nunca cobrou um centavo pelos seus direitos autorais, doou tudo para instituições filantrópicas e de caridade, não é? Ele tirava dinheiro do próprio bolso para ajudar as pessoas. Eu não vou desacreditar nele. Eu nasci no Espiritismo. Eu entrei e me ingressei nas fileiras espíritas aos 8 anos, em Belo Horizonte, no centro espírita mais antigo, o primeiro, chamava era Centro Espírita Caminho à Luz. Depois, como anexaram uma escola, né, minha tia era diretora, inclusive, Grupo Escolar Caminho à Luz. Depois virou Centro Espírita Caminho à Luz. Hoje é Fraternidade Espiritualista Caminho à Luz. O Centro Espírita continua funcionando. E do lado continua a creche com as criancinhas, né? Com as bordadeiras. E, se não me engano, hoje o município encampou,
né? É do município isso, o estudo é gratuito. Então, é muito difícil, é só para quem acredita, para os espíritas que acreditam. Porque crianças que nascem com defeitos, todo torto assim, tem braço, tadinho, sem braço aqui, ó, ou nasce com um braço aqui, ó. Eu já vi criança nascer com um bracinho aqui, ó, uma mãozinha aqui. Lá em cima tem, né? Eu já vi. Não é só talidomida a vilã, para nós espíritas, né? Tá aqui uma prova de Chico Xavier para os espíritas que acreditam. Esse conto, Talidomida, capítulo 35, é bem específico. A matéria é muito grande, eu não vou ler, mas ele fala sobre isso, né? Então, aqui, ó, eu salvei porque é mais, ó. A lição sobre a dolorosa disciplina, certamente comentou o instrutor no final do filme, né? Filme espiritual, que nem todos os casos de malformação congênita podem ser debitados à influência da talidomida sobre a vida fetal. Vocês vão questionar Francisco Cândido Xavier? Alguém se atreve? Eu não me atrevo. Outras religiões questionam duramente. Eu não questiono. Ele é bem específico. Porque essa reunião que eles tiveram, o mentor espiritual disse, olha, vamos mostrar a cena da Segunda Guerra, do ano 39 a 43, que mostra oficiais decepando, cortando orelhas, o dedo. Você acha que eles tinham tempo de puxar ali? Cortava o dedo, né? Então ele certamente. Então a lição que o instrutor espiritual, falando inclusive para o irmão X, que era na época um aprendiz, né? Ele fala, a lição que nós tivemos sobre a dolorosa disciplina expiatória, né? Da talidomida. Comentou um instrutor, a disciplina expiatória, assim, das crianças nascerem com esse defeito. Comentou o instrutor ao término da película, certamente que nem todos os casos de malformação congênita podem ser debitadas à influência da talidomida sobre a vida fetal. Em todos os tempos, consoante os princípios de causa e efeito, despontam crianças desfiguradas nos berços terrestres. O estudo, entretanto, que realizamos pela imagem, né, pelo filme que eles passaram na época, o filme espiritual, esclarece com segurança o fenômeno das ocorrências de má formação que repontaram em massa entre os homens nos últimos tempos, né? Então aqui vai, a matéria é muito grande, é enorme. Tá certo? Aí um dos presentes pergunta, isso quer dizer então, professor, que a lidomida e a aprovação funcionam em obediência à justiça, mas não será lícito esquecer que o lar e a ciência vigilante dos homens também funcionaram em obediência à misericórdia divina, que a previu a fim de que a administração daquele medicamento não ultrapasse os limites justos? Compreenderam? Né? Sim, recebemos a chave, ele respondeu, o mentor, né? Sim, receberamos a chave para entender o assunto que envolvia a dolorosa disciplina expiatória, né? Nascer com braço, sem perna, às vezes a orelha enfiada para dentro aqui, ó. Nariz só a metade, boca assim, ó. De todo jeito. Se você for lá em cima, gente, por isso que eu peço para vocês, faça uma visita lá, mesmo que não for para fazer doação, para vocês olharem o que é o inferno terrestre. O que é o sofrimento terrestre. E são crianças resignadas,
elas estão ali reencarnadas em reencarnação assistida, né? Porque eles fizeram tanto mal né? que em outras vidas, que eles são, Jesus determinou que eles tivessem vários, não só um anjo da guarda, vários, ajudando, né? Porque o trabalho dos cuidadores terrestres é grande, limpar o cocô, eles não têm hora de fazer cocô, defecam à toa, né? Os que nascem sem braço, sem perna, né? Fugindo da guerra, fugindo da talidomida, né? Ou eles nasceram sem braço, sem perna, porque eles suicidavam toda vez, suicidavam. E para se reencarnarem, tiveram que... Jesus interveio para que tivesse uma encarnação assistida. Porque se o cara parasse de suicidar, senão ele não vai nunca evoluir, sair do pré-primário, do jardim da infância, né? São penas que devem ser cumpridas, né? Então essa matéria foi tirada do livro do Irmão X, né? Contos deste de outra vida, psicografado por Chico Xavier. Aí vem aqui fala sobre o Irmão X, o pseudônimo de Humberto Campos, né? E é um assunto muito bonito, né? Eu escrevi para a Federação Espírita Brasileira, passei um e-mail sobre divulgar essas matérias espíritas, sobre os direitos autorais. Ele falou que não há nada que proíba, que eu podia, para divulgar a bem da espiritualidade, pudesse, eu tenho um e-mail registrado aqui, pudesse divulgar a obra de Chico Xavier sem problema nenhum, porque a obra foi doada e jamais poderia ser cobrado direitos autorais, e que fizessem bem, me parabenizaram sobre o trabalho e me deram força, né? Eu tenho um e-mail que fala sobre isso. Então, voltando ao assunto, gente. O medicamento aqui mostrado, né? Esse medicamento aqui, ó. Vou tampar o nome da moça aqui, porque ela é coordenadora da produção da empresa que fabrica a droga, né? Não vou nem mostrar porque tem fotografia da moça aqui, ó. Eu vou tampar aqui, ó. A talidomida, tá vendo? Ela fala, né, sobre os perigos, né? Adverte. A bula, ela é uma cientista, ela adverte na bula do medicamento, e os médicos têm que seguir, que não pode estar grávida, né? Tem que ser usada com muito cuidado. Os cientistas, eu vou falar mais uma coisa que eu tinha esquecido, estão estudando essa droga, porque essa matéria é um pouco antiga, de 2003, 2004. Eles estão estudando a talidomida na tentativa de curar o câncer e o HIV, não é? Eu não sei se isso seria um dos motivos que ela não foi proibida no Brasil até hoje, né? Mas a explicação que eu queria dar para vocês, que eu já dei sem pesquisar, eu dei essa explicação sempre sem pesquisar, né? Apenas na leitura do livro, que é o meu, é o meu ídolo, Irmão X, né? Chamava Humberto de Campos. Eu já havia feito essa pesquisa, só que eu quis aprofundar um pouco mais hoje para vocês entenderem que crianças que nascem com defeitos, essas deformidades físicas, não são só porque tomaram a talidomida, não. Ainda nascem crianças, porque Hitler, né, a gente tem com todo respeito, ele é um irmão espiritual, mas a carga de débito dele é muito grande. Eu não sei quantas centenas de encarnações ele vai ter que vir
aleijado, não sei, não tem conhecimento para isso. Eu só sei que hoje ele habita, segundo a minha tia, Thaís de Moura de Timpone, irmã da minha mãe, que era uma diretora desse Centro Espírita Caminho à Luz, me informou, né? Através do espírito da tia Maria do Congo, que ela recebia, né? Que Hitler hoje ele está aprisionado numa cápsula em Plutão, porque até hoje os pensamentos dele são tão nocivos que podem influenciar líderes de países de outros mundos, do mundo, né? Então, ela, segundo a informação dela, Jesus deu um prazo de 1000 anos, só 1000 anos da Terra, só para ele refletir o que ele fez. Então, ele foi responsável diretamente por quase 50 milhões de pessoas, né? E muita gente hoje ainda nasce devido a atrocidades, né? Generais, graduados, nascem na pobreza, várias encarnações, não é só uma não, várias encarnações. Aqueles oficiais que autorizavam centenas de pessoas ir para câmeras de gás, nascem com efeitos parecidos à talidomida. Mas a talidomida não é a vilã não, só a vilã não. São dois vilões. Eu acredito que o maior deles são pessoas que fazem isso. E não é só na Segunda Guerra, não. Nos tempos atuais, traficantes de drogas, que matam pessoas, matam nossos filhos menores, que vendem isso por dinheiro, nascem com deformidade, gente. Né? O banco espiritual da verdade cobra juros altos de quem os deve e nunca deixa de receber. Eu vou repetir. O banco espiritual da verdade, do caráter, cobra juros altíssimos para quem faz coisas erradas na Terra. Então renasce sem um braço, sem isso aqui assim torto, mas com a inteligência suprema. Às vezes sem poder falar, mas a inteligência é suprema. O espírito continua com a mesma inteligência, porque o espírito não regride, né? Não regride. Então, e não vai ser só uma vida, são várias vidas, porque eles tiraram milhões de vidas. Esses oficiais graduados da Segunda Guerra, que tiraram milhões de vidas nas câmaras de gás, né? Vão nascer com efeitos parecidos com a talidomida. A talidomida não é a vilã, não. Leiam livros espíritas, estudem, e vocês verão, né? Os espíritos que acreditam, aqui é verdade. Eu não vou duvidar de um homem desse, Francisco Cândido Xavier, eu não vou duvidar, de jeito nenhum, né? De forma nenhuma. Allan Kardec, né? Que teve como orientadores para a obra dele São Santo Agostinho, São Luís, Rei Nono da França, e muitos outros, né? O Espírito da Verdade, que Chico Xavier informa em um dos livros, se não me engano, Caminho da Luz, que era o próprio Jesus. Vez em quando, vez em vez, orientava Jesus, Allan Kardec, para escrever a obra, né? Na Alemanha. Fundou aquele centro espírita que naquela época dominava o Napoleão Bonaparte. E a França estava em estado de sítio, era proibido reuniões. E ele, para conseguir fundar aquele centro, ele teve que estar escrito na obra. Eu não sei qual é a obra que está escrito, se é a Gênese, mas vocês podem pesquisar. Que ele teve que contar com a ajuda de vereadores, políticos ligados ao Napoleão, para que autorizasse a fundação do Centro Espírita. E Napoleão autorizou. Foi uma maravilha esse centro espírita, né?
porque jogou a espiritualidade no mundo, essa obra dele. E antes dessa obra, ele já escrevia em casa, na revista Rascunhos, né? Que hoje